Então, vamos lá, gente. Boa tarde agora, todos. Eu começo com essa frase, uma frase de provocação, né? Muitas pessoas acham, né, e conectam a liderança com inteligência, mas eu trago aqui para vocês que o melhor líder é aquele que tem mais coragem para guiar o time rumo ao desconhecido. Bom, e é por isso que a gente vai falar disso hoje. O mundo está muito turbulento, polarizado, inteligência artificial, generativa, veio para mudar tudo. E o que isso impacta na nossa saúde mental? Então, a gente vai falar um pouco disso. Rapidamente, me apresentando, meu nome é Carolina, estou como CEO da Boomit. Eu também sou... A gente tem uma joint venture com a Lidrix, que é uma empresa de IA, então a gente faz automação, né, de processos de inteligência artificial dentro das empresas, e a Boomit trabalha com, principalmente, maximizando a performance e os resultados das empresas. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso olhando para processos, pessoas e tecnologia. Só que se eu não tenho processos adequados e nem pessoas adequadas, a tecnologia entra torta. Bom, também sou investidora anjo, conselheira. Antes de tudo isso, trabalhei na ONU e também na Ambev. Bom, trago também aqui hoje Tive agora em Austin, no South by Southwest, então eu vou trazer algumas visões que vão se conectar com a gente aqui. Esse é o meu celular, 4 da manhã. Eu fui líder, né, de algumas unidades de negócio e também como empresária, e eu muitas vezes senti ansiedade. Quem nunca aqui, né, sentiu ansiedade? E esse é um dado muito interessante. 58% dos líderes apresentam altos níveis de estresse. E aí, quando a gente vai olhar para isso, eu trago aqui uma foto do Gambito da Rainha, não sei quem viu aqui. Quem viu? Levanta aí. Nossa, bastante gente. Ótimo. Quem não sabe, ela é uma jogadora de xadrez. Eu jogo xadrez desde os 7 anos, por isso eu me conectei tanto. E ela é obcecada por esse jogo. E aí ela fica planejando as jogadas dela, olhando para o teto. Isso lembra muito o comportamento de um líder que está preocupado com o resultado. E a maior causa de insônia na maioria dos líderes é o não atingimento de metas. Né? Se o líder não está atingindo metas e está dormindo, tem alguma coisa errada com esse líder aí. Tá? Então, vamos lá. Qual é o cenário que a gente tem hoje? Começando, né? 8 em cada 10 líderes não atingem resultados. Tá? Isso, fonte real aqui, Harvard Business. Tá? 7 em cada 10 pessoas não sabem desenvolver pessoas. Então, o líder, ele não precisa só se desenvolver, ele precisa desenvolver o outro. 9 em cada 10 não sabem criar processos. Fundamental. Se eu tenho um problema, eu resolvo esse problema, então eu preciso criar algo para manter esse problema, não, de uma certa maneira, de forma eficiente, não manter esse problema. 9 em cada 10 não tem boa capacidade analítica, ou seja, tem um problema, não conseguem resolver os problemas, não conseguem analisar o problema. E 6 em cada 10 não praticam o autoconhecimento. Mas o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Principalmente quando a gente fala sobre liderar, como eu disse, liderança tem relação com coragem. Coragem é o oposto de medo. Se eu tenho medo do desconhecido, e é possível que você tenha medo e não conheça a si mesmo. Então, é muito importante o autoconhecimento. E que impacta, naturalmente, na saúde mental. Tá? Então, eu mostrei lá a minha foto, né, com insônia, às 4 da manhã. Todo o trabalho que eu fiz, terapêutico, e olhando para mim, me ajudou muito. E eu trago esse dado para vocês. Todos esses números que eu trouxe trazem 78% dos líderes como disfuncionais. O que são líderes disfuncionais? São líderes que ocupam uma cadeira, por exemplo, eu sou um diretor, mas eu não atuo como um diretor. Eu não penso estrategicamente. Eu penso como um gerente. Ou eu sou um gerente e eu penso como um supervisor. E aqui eu trago rapidamente os fundamentos do porquê que isso acontece na maioria das empresas. Então, vamos lá. No início do negócio, não importa se a sua empresa hoje seja gigante. Toda empresa passa por isso. Toda empresa tem o day one. Toda empresa começa pequena.
exceto aquelas que já começam com um grande fundo, mas isso é muito raro, tá? Nem entra na nossa estatística. Então, lá no início do negócio, os donos do negócio foram lá no início, faziam tudo de tudo, tal, imprimia, varria o chão, fazia tudo, tal. Começam a contratar pessoas, o negócio começa a crescer, começa a contratar pessoas. Por questões de controle e custo, contratam pessoas com mentalidade operacional, pessoas para obedecer ordens. O tempo passa, a empresa continua crescendo, ele fica cheio de gente embaixo, ele tem a brilhante ideia de falar assim, olha, espera aí, você aí que é responsável, João, Maria, José, enfim, você precisa ser líder para me blindar, porque eu estou louco aqui cheio de gente. Só que pega as pessoas sem preparo, sem um mínimo de condições para isso, e essas pessoas aceitam, porque, claro, elas não vão dizer não, eu não quero aumento salarial. Quem vai dizer isso? Não, eu não quero mais status, mais poder. Bom, qual é a consequência disso? A gente começa a criar ali, aqui, ó, e para quem está desse lado, aqui, uma primeira camada de liderança disfuncional. Uma camada de líderes que não consegue, primeiro, atender às expectativas de resolver problemas, criar processos, e aí você passa a ter vários problemas. Primeiro, um operacional que não funciona. Líderes que não lideram, não resolvem problemas, e isso traz muito transtorno e estresse para eles, que não atingem resultado, e para a companhia. Toda a cadeia é afetada quando eu tenho líderes disfuncionais, toda a cadeia. Do operacional, o tático e o estratégico. E, principalmente, o nível estratégico, aí a gente está falando de diretoria, C-level, acaba tendo muito mais trabalho, porque ele precisa fazer o trabalho estratégico, o tático e o operacional. Tá? E aí, quando ele está, o estratégico está olhando para o dia a dia, ele não olha para o crescimento. E aí a empresa para de crescer. Então, naturalmente, gente, esse cenário traz para a gente o quê? Pouca ou nenhuma previsibilidade de resultado. E o RH acaba perdendo força política. Por que o RH perde força política? Porque eu recruto as pessoas, eu cuido das pessoas, mas essas pessoas não atingem resultado. Então, é muito interessante a gente olhar para o RH como a área mais estratégica da empresa, porque ela cuida de gente. E muitos CEOs, diretores, esquecem desse pequeno detalhe. Sem gente, por enquanto, a gente não faz nada. Aí eu vou falar que daqui a pouco vai começar a mudar um pouco aí. Eu vou trazer um exemplo aqui de liderança disfuncional, que a gente tem na nossa plataforma. Então, a gente tem aqui os 3 níveis, operacional, tático e estratégico. Esse aqui é um nível esperado, né, o que a gente identifica que essa pessoa precisa estar, e o nível de performance que ela tem hoje. Quando a gente mede, essa pessoa aqui está no último quartil do nível tático. O que isso significa? Essa pessoa não está atuando como esperado. E isso gera muitos problemas. Eu estou falando de CFO, mas a gente avalia não só C-level. C-level, diretor, gerente, coordenador, supervisor, estagiário, trainee, todo mundo. Tá? Então, vamos lá. Quais são as consequências disso? Bom, todo mundo sabe que as empresas que querem crescer precisam se planejar. Então, a gente tem os planos estratégicos e de crescimento. Com esse cenário, pensa comigo, a gente traça planos, os líderes não entregam resultado, a empresa, muitas vezes, capta dinheiro no mercado, né, via crédito, via investimento, e aí, o real, meta e real, efeito platô. A empresa começa a parar de crescer. E a gente já viu isso em várias empresas grandes, inclusive, que elas cresceram muito, mas quando a gente vai olhar para a liderança da empresa, muitas vezes essa empresa vai travando esse crescimento, sim. E, naturalmente, a empresa queima caixa, porque ela faz investimentos, ela contrata pessoas, ela faz e ela não atinge resultado. Se ela não atinge resultado, ela tem um delta, então ela queima caixa. Então, é muito comum você ver muitas startups que fazem um investimento alto, fazendo o que a gente chama de layoff, reduzindo o quadro muito rapidamente para não quebrar, e algumas até quebram.
E aí, gente, eu trago para vocês aqui, né, não sou eu que estou dizendo isso, empresas com líderes avaliados como altamente eficazes tiveram um desempenho financeiro superior a 120%. Então, isso aqui não é um papo de balela, isso aqui é uma verdade. Tá? E agora, com a IA, como é que fica? Como é que o comportamento da liderança vai ficar e como é que a sua empresa vai ficar? Quem não implementar inteligência artificial generativa nos processos internos vai deixar de existir muito em breve. Então, é uma questão mandatória, é de sobrevivência. Então, quando a gente diz isso, para eu ter, né, quem já brincou de ChatGPT, que é assim, é o nada, quando a gente fala de IA, no sentido de que tem muita coisa, tá? Não é que o ChatGPT seja nada, não briguem comigo, não é isso. A gente precisa ter pessoas e processos muito ajustados para a inteligência artificial ter contexto e trabalhar de maneira efetiva. Então, isso é uma premissa. E quais as novas competências necessárias para esse contexto? Bom, como eu falei, eu tive em South by Southwest agora há pouco, acabou reforçando muito do que eu acredito como as principais competências do futuro. E eu vou trazer 3 pessoas aqui que me impactaram. A Amy Webb, todo mundo acha ela incrível, eu não acho ela isso tudo, mas tudo bem. Mas eu gostei bastante do Richard e a Esther Perel, que é incrível, eu fico até arrepiada. Mas, basicamente, né, o Richard ele diz o seguinte: o custo do conhecimento está caindo e não dá mais para a gente ter um modelo de gestão de comando e controle. Não dá mais, o chefe que é só técnico, ele precisa ter soft skills. A Esther, ela vai além. Ela fala o seguinte: na era da tecnologia, onde tudo é dinâmico, eu preciso ter conexão entre as pessoas. E quem aqui não sentiu falta disso pós-pandemia? Estando no home office o tempo inteiro. Claro, é gostoso ficar em casa, trabalhar de pijama. Putz, eu adoro, entendeu? Mas eu sinto falta da conexão com as pessoas. E a Amy Webb fala uma coisa que eu acho genial, apesar de eu ter dito, ela não é tão genial assim, mas assim, CEOs ainda estão presos na mentalidade de otimização de processos quando deveriam estar construindo estruturas para o futuro. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre futuro. E a pergunta que fica é: os seus líderes são capazes de entregar o resultado esperado no tempo necessário? E é isso que a Bumit vem fazer. Nós construímos um modelo de análise preditiva de performance de líderes. Então, a gente vai falar muito sobre empresas hoje estão olhando no retrovisor, principalmente com o modelo de avaliação de desempenho. Eu avalio o que a Tati, CEO aqui da Vitude, fez ao longo de 12 meses. Eu estou olhando para o passado. Mas a gente quer entender o que a Tati, como CEO, ou o diretor dela, ou o head, ou as pessoas que trabalham na liderança dela, podem entregar olhando para as metas de futuro. É aí que é a diferença, é aí que é o salto. E como que deveria ser? Acabei adiantando, solução. E se a gente pudesse olhar para as pessoas de um jeito diferente? É isso que a gente está falando, olhar para o futuro. O que você, hoje, sabendo os seus gaps, imagina você, na sua posição, independente do que você faça na sua vida, se você recebesse algo que dissesse assim: olha, para você chegar nisso aqui que a companhia espera de você de maneira clara, porque isso, as expectativas são confusas, então, as expectativas claras, o que falta para você entregar? Aquilo que a companhia espera de você. Então, esse é o ponto-chave. Agora, tudo isso é possível. O nosso método, ele traz uma abordagem que, em primeiro lugar, olha qual é o negócio, o mercado em que ela atua, o contexto econômico e competitivo do negócio, inclusive as principais metas de crescimento. Ora, eu não posso avaliar uma empresa que tem 12 colaboradores da mesma maneira que eu vou avaliar a Ambev, que eu vou avaliar a CIMED, que eu vou avaliar uma empresa média. Cada empresa tem suas metas de crescimento, seu mercado competitivo. E, dessa maneira, a gente entende quais são as habilidades de crescimento fundamentais para chegar na performance esperada. Então, cada empresa tem seu conjunto específico de competências de performance.
Depois, a gente traz uma análise preditiva do time. Eu vou mostrar isso. Competências técnicas e comportamentais que mostram onde essa pessoa está perdendo performance. E, naturalmente, isso vai ajudar muito, não só o RH, mas CEOs e também líderes, de modo geral, a tomarem decisões sobre a estrutura organizacional de performance ideal, formando esse time para o futuro. Então, eu trago aqui um exemplo de um diretor, né, na verdade, um exemplo criado, onde aqui, esse conjunto de competências, ele é diferente na empresa A, na empresa B, na empresa C. E aqui eu trago uma pequena parte da nossa plataforma em que a gente entende, tudo bem, olha, dentro dessas avaliação aqui, dentro dessa avaliação, como deveria ser, quais são os gaps de comportamento e, principalmente aqui, como é que essa pessoa está, que foi o que eu falei. Eu tenho um diretor, mas ele está aqui, pensando de maneira tática. E aí, a culpa é do diretor? Não necessariamente. Na maioria das vezes, não é. Tem uma relação muito clara com a estrutura, com a cultura, com tudo aquilo que a empresa carrega, como eu mostrei lá no passado. Quem que promoveu? Os primeiros, os fundadores, certo? Então, esse modelo vai perpetuando, se eu fui contratado dessa forma, eu vou contratar dessa forma. E você vai perpetuando um modelo de mediocridade. Então, nesse sentido, aqui, a gente mostra exatamente esse ponto e a gente vai além. A gente mostra, principalmente, o plano, né, a performance individual. Opa, perdão. Passei para cá. Ué, como é que faz aqui para voltar, gente? Ah, agora foi. Então, aqui é o projeto de performance individual, em que a gente tem o gap que essa pessoa precisa para chegar lá e, principalmente aqui, quais são os pontos que, se ela resolver, o que ela vai ajudar no negócio, de forma objetiva, com KPIs claros. Então, não é nada subjetivo. Então, eu entendo, se eu melhorar isso aqui, então, eu ajudo a empresa em pontos muito estratégicos e muito importantes. Isso traz propósito e senso de direcionamento. E aqui eu trago um exemplo de um indicador que a gente desenvolveu, que é o People Performance Loss, né? Onde a gente tem aqui um exemplo de uma empresa que hoje está perdendo 1.890.000, uma empresa pequena, porque tem um time de líderes com um determinado tipo de performance. E isso traz para a gente vários insights. Por exemplo, será que a empresa tem a cultura ideal? Será que a gente está formando os nossos líderes da maneira correta? Então, essa pergunta que a gente responde, a gente conseguiu responder, mas é muito mais do que isso. A gente entrega o ROI de gestão de pessoas. A área de vendas tem ROI. A área de marketing tem ROI, mas a área de gestão de pessoas não tem ROI. Então, quando eu mostro para um CFO, para um CEO, olha, você está perdendo aqui muito dinheiro em ter as pessoas desequilibradas. Vamos trabalhar nisso. Aí, aquele orçamento de gestão, de RH, começa a ficar mais barato. Então, aqui a gente tem vários clientes, desde indústrias farmacêuticas, empresas de tecnologia, multinacional, que já vem fazendo essa revolução. E eu queria dizer para vocês que liderança tem uma relação muito forte com coragem, com estar rumo e à frente do desconhecido. Nesse mundo que a gente vive, turbulento, né, de polarização, e principalmente quando a gente olha para a inteligência artificial, dá muito medo. Mas o que eu quero dizer é que o verdadeiro líder, ele vai saber unir máquina com homem. Esse é o futuro. E a única variável, se tem gestores aqui comigo, que está na mão, tanto de CEO quanto da liderança de uma empresa, é gente. Gente é o bem mais precioso e que é o que traz, gente preparada é o que traz performance. É a única variável que está 100% sob controle da empresa. E eu tenho um convite para vocês, muito especial, aqui, só para quem está no Vitude Summit,
que é um diagnóstico de performance de líderes, tá? Então, a gente vai fazer um programa, são 35 vagas só, onde a gente vai trabalhar algumas habilidades de liderança, a gente vai olhar para o time de vocês de uma maneira especial. Eu vou estar presente em alguns, não em todos, mas farei questão. E a gente vai trazer um plano de crescimento, um plano para você implementar mudanças no negócio. Como é que vai funcionar? Uma inscrição, uma rápida seleção. Quem está com dificuldade, que está mais no fundão, lá por acaso, não está conseguindo pegar o QR Code, tem aqui, link da bio, @boomitbr. Então, é só entrar no Instagram, está lá o link, faz a inscrição e perfeito. E quem, por acaso, quiser nos visitar, temos um stand aqui no Vitude Summit, vai ser um prazer receber vocês. E eu queria encerrar com uma frase. Esse é o QR Code antes, a gente tem que aproveitar qualquer momento, né? Então, esse é uma frase, possível não é. Você fala assim, que frase é essa, Carol? Porque a gente aprende na escola que, na verdade, tudo é possível. Mas isso é uma mentira, não é. E por que eu digo isso? Porque nós, seres humanos, isso nas nossas relações pessoais, profissionais, a gente trata as pessoas, ou tudo na nossa vida, como se fosse real. Eu crio expectativas e eu trago essas expectativas para a minha vida como se aquilo fosse verdade. Quantas vezes um líder que está aqui me ouvindo pensava, poxa, eu vou promover essa pessoa, mas essa pessoa não está legal, eu mantenho essa pessoa esperando que essa pessoa entregue resultado. A verdade é que a gente precisa trabalhar com os fatos. E trabalhar com o possível é trabalhar com o hoje, com o que eu tenho hoje. O que é previsível? Aquilo que eu tenho hoje e aquilo que eu posso esperar. E é essa a proposta da Boomit, olhar para o futuro. Obrigada.